Luana Trindade já está posicionada. Com você, Luana. É isso, Emerson. Lembrando que as perguntas são dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Boa noite para você, Rogério. Primeira pergunta do Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, por qual motivo Gabigol, Natan e Hugo começaram entre os reservas? Bom, o Pedro foi contratado também, é um grande jogador e já vinha sendo titular antes no Flamengo. Eu acho que o Gabriel tem total condição, na minha equipe, quando eu penso, sempre ela, quando eu vim para cá, sempre Gabriel e Bruno Henrique na frente. Pelo que oferecia o jogo, né? É um time que tem uma defesa alta, jogadores que defendem bem, tem um ataque mais forte, por isso nós colocamos o Gustavo, que tem o melhor jogo aéreo, o Pedro para ser uma referência mais próxima à área, já que contra o Fluminense, Bruno Henrique e Gabriel muito distantes um do outro. Então hoje nós optamos por essa formação. Eu acredito que o Pedro um jogador que foi contratado por um valor expressivo, tenha qualidades também suficiente para ocupar essa posição de titular. O que não diminui em absolutamente nada a importância que o Gabriel tem para o time. Escalar os dois juntos desde o começo, nós não treinamos dessa maneira ainda para jogar 90 minutos ou para jogar 60, 70 minutos assim, eu acho que seria um risco muito grande. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Por que insistir com Everton Ribeiro, tendo em vista que o jogador não tem rendido, e trazer Gabigol já com 22 minutos do segundo tempo? Porque na formação inicial, Everton e Arrascaeta, eu gosto dos dois pelos lados. Eu vou lembrar para você, eu cheguei aqui faz pouco menos de 2 meses, eu acho, e o Everton estava na seleção brasileira, 10 da seleção brasileira, eleito talvez o melhor jogador em campo, se eu não me engano, no jogo contra o Uruguai, pode ser que faça um pouco de tempo, eu não lembro, e o grande jogador do Flamengo, um dos grandes jogadores do Flamengo na temporada passada. Nessa temporada, no início do ano também. Então, na minha concepção, ele é um jogador diferenciado. Ele pode não estar produzindo o que ele produziu no auge dele, mas ainda é um jogador muito importante para a equipe que eu considero como titular e está entre os 10 melhores para ocupar a posição de titular. Guilherme, Rádio Bangu FM. Rogério, hoje mais uma vez o Flamengo teve a chance de se aproximar do São Paulo. O que acontece com o time... De se aproximar de São Paulo. O que acontece com o time que não consegue vencer jogos quando tem a oportunidade de chegar próximo à liderança? Eu não consigo te explicar de uma forma mais clara, assim. Eu só lamento porque eu vim aqui para ser campeão quando me convidaram para vir para o Flamengo, né? E a gente está deixando passar as oportunidades. E é por culpa nossa, né? Minha e nossa como um todo dentro do campo. Eu acho que até faz para merecer em alguns momentos, mas não vem sendo efetivo. E vem sofrendo, principalmente acho que com a ausência do torcedor, sabe? Eu acho que esses jogadores, eles são muito movidos ao grito do torcedor, da torcida, aqueles 50, 60 mil de média que tinha o Flamengo na temporada. Eu acho que é um combustível importante para esses jogadores. E eu só posso acreditar que seja isso, porque de resto tem sido feito de tudo, né? Eles mesmos têm se dedicado muito nos treinos e a intensidade muito alta em tudo. E eu acho que a campanha dentro de casa, ao menos eu acho que eu posso avaliar aqui a ausência da voz do torcedor que faz a diferença. Não tem outra explicação para te dar. Fred Uber, GE. Boa noite. Você acredita que o período que o time vai ficar junto fora do Rio para os jogos contra o Goiás, Palmeiras e Atlético pode ser positivo neste momento de alta pressão e questionamentos? Eu acho que é preciso vencer, né? É preciso, quando criar as oportunidades, colocar para dentro e fazer vitórias acontecerem. Sem isso, você pode ir para qualquer lugar, para Marte, para Goiânia, para Brasília, para ficar no Rio. Sem as vitórias, não tem como as coisas se ajustarem. Elas só se ajustam com vitórias. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Ceni, desde que você chegou, o Flamengo coleciona 2 eliminações, uma na Libertadores e na Copa do Brasil. A briga pelo título do Campeonato Brasileiro fica mais difícil a cada jogo que passa. Você ainda se sente confortável para continuar como técnico do Flamengo? Olha, confortável acho que ninguém se encontra nesse momento aqui. Nem eu, nem os jogadores, direção, né? Eu me sinto capacitado para trabalhar no Flamengo. Agora, confesso a você que eu não consegui até agora os resultados que a gente gostaria. Sobre eliminações,
Primeiro jogo eu fiz questão de vir aqui, sair de madrugada para chegar aqui para dar um treino para o jogo contra o São Paulo. Já na Libertadores, com 10, 12 dias de treinamento, né? Nós poderíamos ter tido uma melhor sorte contra o Racing, aí foi uma pena. E no Brasileiro, nessas 2 últimas rodadas, realmente a gente, por mais que tenha criado controle de jogo, essas coisas, mas não conseguimos realizar. Confortável, eu acho que nenhum flamenguista, ninguém que trabalha no Flamengo estaria numa situação como essa, vendo a liderança, né, ser possível de alcançar 2 rodadas onde o líder não marca pontos e você também cede a essa chance de você conseguir chegar próximo da liderança. Então, não é confortável para ninguém. Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto 94 FM. Como lidar com o desgaste provocado pelos resultados adversos e a queda da moral do time? Essa é a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma. Eu prefiro descansar uma noite, pensar para recomeçar amanhã novamente, pensar, mas é a parte mais difícil. Eu acho que os jogadores, eles se cobram, nós temos que tentar cada vez mais competir mais, porque o talento existe, mas nós temos que botar isso em prática junto com o poder de competição. Se a gente compete mais, como a gente compete nos treinamentos e tudo, eu acho que nós teríamos mais chance de chegar às vitórias. Temos que produzir mais. Eu, como treinador, tenho que encontrar soluções e todos os atletas também temos que competir cada vez mais. João Pedro Granete, coluna do Fla. O Flamengo só volta a jogar na segunda-feira contra o Goiás. Sim. Tendo assim exatos 7 dias livres. Nesse tempo, qual é o principal ponto que você pretende trabalhar com a equipe? Eu acho que tentar ser tão competitivo no treino como no jogo, como é no treino. Nós vamos ter, acho que o Gerson de ausência, se eu não me engano, né? Tomou o 3º cartão. Nós temos que encontrar primeiro um homem para fazer substituí-lo e resgatar a parte anímica, acho que a parte moral do time que cai bastante com 2 derrotas jogando dentro do Maracanã. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. Rogério, seus treinamentos são muito elogiados pelos jogadores e por alguns dirigentes do clube. Por que o time não consegue colocar as atividades realizadas durante a semana em prática nos jogos? Olha, meus treinamentos são bons mesmo, sabia? Eu fui estudar muito para poder colocar em prática isso no dia a dia, porque trabalhar com gente de alto nível é difícil. Você sempre, logicamente, as pessoas querem entender o porquê, não é? Elas estão fazendo, elas querem saber para que serve, você sempre explica e tudo, e tenta criar novas atividades todos os dias para que exista motivação, né? Então, assim, eu não sei, talvez a maior culpa realmente seja minha por não conseguir fazer com que o time execute dentro de campo tudo que executa, e eu posso garantir para vocês que executa dentro do campo de treinamento no dia a dia, a seriedade com que eles trabalham. Aí eu prefiro assumir para mim essa responsabilidade, porque eu não teria outra resposta para te dar. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Depois das derrotas para o Fluminense e hoje contra o Ceará, houve conversa com alguém da diretoria com garantia e respaldo para a sequência do trabalho, independentemente de resultado? No futebol não existe garantia. É a única garantia que eu te dou. É que no futebol não existe garantias. Você tem que conquistar a garantia com resultados dentro de campo. Até agora os resultados são poucos, são frágeis, são ruins perto do que esse time pode produzir. Então no futebol não existe garantias e a direção ela é soberana. Ela tem total direito de tomar qualquer decisão. Eu acho que o desempenho como treinamento, como trabalho diário é muito bom. Como resultado, ele deixa a desejar. Gilmar Machado, Opinião Play. Os 2 últimos adversários do Flamengo conseguiram suas vitórias fazendo um jogo de muita organização tática, empenho e, é claro, aproveitando as poucas chances que tiveram. Pela qualidade dos jogos, se esperava que o Flamengo conseguisse alternativas para as armadilhas do jogo. Era o que acontecia com o Flamengo da temporada 2019. Todavia, este ano tudo parece mais previsível. Por que a equipe do Flamengo perdeu a capacidade de transformar performance em resultado? Olha, os times adversários aproveitam as poucas oportunidades que têm e convertem em gol. Significa que a gente tem mais oportunidades que o adversário, né? O que a gente tenta é justamente isso, ter controle do jogo e mais oportunidades que o adversário. Ela entrar ou não, é mais difícil de você
de você responder o fator principal por ela entrar ou não. Agora, como você, até a pergunta foi, agora, o time é um time organizado, é um time que cria, joga contra equipes em linha baixa, que defende muito próximo à área, né? É sempre mais difícil você criar dessa maneira. Eu acho que em 2019 tudo, né, convergiu para que as coisas acontecessem, a própria presença do público convergiu para isso. E o que eu posso dizer para você é que o trabalho que a gente faz é o melhor possível, as alternativas, até hoje, arriscar mais, por exemplo, colocar um ponta, um jogador de frente, um atacante no lado para tentar a jogada pelos flancos também, trocado de colocar um lateral mais descansado, que foi o René, para tentar chegar no fundo e conseguir criar as triangulações pelos lados. Mas, infelizmente, ela não vem dando certo. A responsabilidade é toda minha nesse sentido. Bruno Cortes, Grupo Globo. Rogério, quão abalado está o time com esse momento ruim? A gente não vê os jogadores se falando muito em campo. O time parece em silêncio. Hoje sim. Primeiro tempo muito ruim e o silêncio talvez foi o que eu mais pedi, que você não ouvia, né? O estádio logicamente vazio. Não via a voz dos jogadores. Eu acho que no segundo tempo o time teve atitude, ele reagiu, foi para cima o tempo todo do Ceará. Infelizmente o gol não saiu, as oportunidades apareceram, o gol não saiu. Mas o primeiro tempo realmente um time muito calado dentro do campo. Última pergunta, Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano. Boa noite, Rogério. Alguns técnicos têm êxito em times que geralmente apresentam um bom futebol no esquema reativo. Entretanto, quando são contratados para atuar em equipes que buscam a vitória, jogo após jogo, demonstram muita dificuldade para desenvolver o trabalho. Exemplos, Thiago Nunes, Atlético Paranaense, né, e Jair Ventura, Botafogo. Professor, você também tem sentido essa dificuldade de adaptação ao sair do Fortaleza para trabalhar em um clube que tem como lema vencer, vencer, vencer? A minha carreira também tem como lema vencer, vencer, vencer. E eu trabalhei como atleta há 25 anos num clube que pensava exatamente como esse clube pensa, que é de vencer. Então, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Logicamente que cada clube em seu campeonato tem seu protagonismo. Se você deve se referir ao Fortaleza, de eu ter passado pelo Fortaleza antes de estar aqui, né? O Fortaleza também tem seu protagonismo em competições que disputa. Para mim, hoje o Ceará foi reativo e conseguiu vencer o jogo. Nós propusemos o jogo, tivemos oportunidades, não conseguimos concluir em gol. Se não existisse as oportunidades de gol, acho que daí seria complexo. Quando você consegue criar, você não foi efetivo, mas você conseguiu colocar situações de jogo que você desejava. Como um todo, o primeiro tempo eu acho que foi muito abaixo de todos os demais. O segundo tempo, uma reação boa. Se tivesse talvez jogado os dois tempos com a postura do segundo tempo, a gente teria conseguido um resultado melhor. Muito obrigada, Rogério. E assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. E eu também me despeço aqui diretamente do Maracanã. Um abraço, Emerson.